Bom, vamos lá. Gente, falando um pouquinho sobre essa distinção entre casamento e união estável. Nós temos uns posicionamentos jurídicos bem interessantes em relação a essa questão, né? Eu até já tinha comentado anteriormente com vocês em outras aulas. Qual é a grande pegada aqui? É o seguinte, né? A união estável é um instituto, é uma entidade familiar, mas é um instituto relativamente livre, né? Depende tão somente aí da vontade das partes, né? E que preenche em decorrência dessa vontade, esses requisitos aí implementados juridicamente, eles acabam sendo preenchidos, né? Então eu tenho aqui, na verdade, um ato fato jurídico, tá? É um ato fato jurídico, por quê? Porque depende da livre vontade aí das partes, né? Não precisa de manifestação ou declaração para que ele produza efetivamente os efeitos, né? Então, ainda assim, vem sendo cada vez mais regulamentado o Instituto, tá? Então, é uma intervenção do Estado na vida privada? Não deixa de ser, né? É, mas o Estado, ele tem um intuito positivo nesse sentido. Que intuito é esse? O intuito de dar legitimação à união estável, né? Porque se eu legitimo o instituto, eu tenho maior proteção jurídica nesse sentido, tá? Então é simplesmente com o intuito de quê? De proteger o mais frágil, né? Que nesse caso seria o Instituto da União Estável, reconhecendo aí, dando legitimação a essa união estável, tá ok? Então, nós temos aí essa divergência doutrinária, né, entre deveria ser igual, mas não é, mas não é, tá? E tem um doutrinador que eu gosto de citar, porque o posicionamento dele em relação à união estável é muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, o doutrinador é Rodrigo da Cunha Pereira, tá bom? Rodrigo da Cunha Pereira. O livro que ele trata desse assunto é Concubinato e União Estável, tá lá na página 112. Ele diz o seguinte: regulamentar a união estável é praticamente acabar com ela, matá-la em sua essência, que é exatamente como estar preso às regras do casamento. Rodrigo da Cunha Pereira ainda diz mais. Ele chama de infeliz a equiparação levada a efeito entre o casamento e a união estável, pois tenta impor regras do casamento para quem não escolheu, ou exatamente, abre aspas, quis fugir dele, né? Então, é o posicionamento aí de Rodrigo da Cunha Pereira e é bem interessante porque ele tenta delimitar essa atuação do Estado em relação à equiparação da união estável com o casamento, né? Na visão dele, o que acontece? Quem convive em união estável quer conviver em união estável, não quer estar casado. Então, que o Estado respeite essa diferença entre querer estar casado e querer conviver em união estável. Mas vamos lá. Quais são essas diferenças? Que distinção é essa entre o casamento e a união estável? Basicamente, essa distinção ela vai gravitar em torno da constituição desse instituto. Enquanto o casamento ele é celebrado, né? O casamento ele tem início com a chancela estatal, marcada pelo ato da celebração, a própria celebração do casamento é uma cerimônia, né? É um ato solene que precisa preencher todos aqueles requisitos anteriores
processos de habilitação, os proclamas e tudo, a união estável, ela não tem termo inicial estabelecido. O que isso significa? Significa que a união estável, ela vai nascer do vínculo de convivência. E que vínculo de convivência é esse? Vamos voltar lá no conceito legal? É aquele vínculo de convivência que é uma convivência que precisa ser pública, ela precisa ser contínua e precisa ser duradoura. Só isso? Não. Aí vem o principal. Além de tudo isso, eu preciso que haja o intuito de constituir família. Tem que haver o objetivo de constituir família, caso contrário, eu não tenho caracterizada uma união estável, tá ok? Falando em união estável, vamos falar um pouquinho sobre o termo, terminologia legal? União estável? Vocês já pararam para pensar de onde que vem esse termo? Por que a gente chama quem convive em união estável de convivente, de companheiro, né? Convivente por quê? Porque convive em união estável, uma união perene, contínua, duradoura, né? Por isso o termo convivente. E o termo companheiro, que é bastante utilizado no nosso ordenamento jurídico em relação à união estável, de onde que vem? Esse termo, na verdade, gente, ele deriva do latim. Deriva do latim no seguinte sentido. Vem lá de come pane. Come pane significa o quê? Comer o mesmo pão, comer o mesmo alimento, dividir o alimento, né? Então, companheiro, come pane, é justamente o quê? Dividir a vida. Quando a gente fala que divide o mesmo pão, o que a gente está falando? Que nós temos pessoas que estão convivendo, né? Então é basicamente isso. O nosso termo companheiro vem, na verdade, lá do latim, que quer dizer que divide o mesmo pão, tá ok? Divide o alimento. Então, já ultrapassadas aí as curiosidades jurídicas acerca da nomenclatura, da terminologia do nosso instituto, vamos voltar lá para os requisitos e falar sobre as características da união estável, tá? O que caracteriza a união estável? Agora, ao invés de falar da lei, eu vou falar do Código Civil, que na verdade o texto é basicamente o mesmo. O Código Civil ele vai dizer lá no artigo 1723 o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, lembrando da aplicabilidade da Resolução 175 do CNJ, ok? Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas características que nós encontramos aí no artigo 1723, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre a publicidade. Onde é que eu encontro? Como que eu explico essa publicidade? Quando eu falo de publicidade, quando o Código Civil fala de publicidade, eu estou dizendo respeito aos companheiros assumirem perante a sociedade a condição de como se casados fossem, tá? Como se casados fossem, por quê? Porque não é o mesmo instituto. Então, os companheiros que convivem em união estável, eles têm que assumir e dar publicidade a essa convivência, tá? A segunda característica, quando eu falo de lapso temporal, né? Porque o código fala o seguinte: convivência pública, contínua e duradoura.
Gente, embora o código fale contínua e duradoura, ele não está exigindo, ele não traz no bojo do texto o decurso de lapso temporal mínimo, tá? Para caracterização dessa união estável. O que acontece então? Eu vou ter que analisar caso a caso, tá? Ele simplesmente vai exigir o quê? Que essa relação ela deve ser prolongada no tempo, tá? Então, é aí que vai residir a durabilidade e a continuidade do vínculo. Se eu tenho uma relação prolongada no tempo, eu tenho uma relação com durabilidade e eu tenho esse vínculo que de continuidade, tá? Então, em relação ao período, tem um período mínimo, e onde é que tem isso, onde é que eu vou saber, eu convivi um mês, eu convivi em união estável, é união estável, eu preciso de saber se esse período, se um mês só vai ser suficiente para caracterizar, então isso é muito relativo, eu não posso analisar esse requisito lapso temporal sozinho, eu vou depender de outros requisitos, eu vou depender do caso concreto de cada relação, tá ok? Então, isso aí vai sempre variar e depender de outros requisitos, de outras características dessa união também, ok? Vamos falar de mais uma característica, o objetivo de constituição de família. O objetivo de constituição de família, gente, na verdade, é um pressuposto de caráter subjetivo, tá? Nesse sentido, o que acontece? Os companheiros, em decorrência do vínculo afetivo e do envolvimento mútuo, eles passam a ser reconhecidos como uma unidade familiar, como uma entidade familiar. E o que isso acontece? Acontece o seguinte, toda vez que eu estou numa festa, né, eu convivo em união estável, estou numa festa, alguém vai procurar a Janara, já sabe que o companheiro da Janara vai estar lá, né? Vai procurar o fulano, sabe que a companheira do fulano está lá. Então, isso é que caracteriza esse objetivo de constituição de família no sentido de serem reconhecidos como uma unidade familiar, tá ok? Então, na verdade, o que é isso, gente? O que a doutrina traz para a gente nesse sentido? Que esse objetivo de constituição de família é a exigência de notoriedade, continuidade e durabilidade da relação, tá? Só serve como meio de comprovar a existência do relacionamento. Então, inclusive, atentando a essa nova realidade, o direito rotula a união estável. Como assim? A publicidade, né? Essa notoriedade do relacionamento, principalmente quando nós vivemos a era digital, né? Com mídias sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, tudo isso traz essa característica de notoriedade, né? Durabilidade, publicidade da relação. Possivelmente que quem tem o objetivo de constituir família vai fazer o quê? Vai dar publicidade, né, a esse intuito aí. Então, percebam que esse movimento para preenchimento dos requisitos, das características da união estável é quase que inato à própria relação, né? Então, o que acontece? Os tribunais, eles dizem o seguinte, que deve ser caracterizada, deve ser exteriorizada a affectio maritalis, tá? Do casal. O que é isso? A convivência pública, a convivência notória, pautada na afetividade mútua e principalmente com esse intuito aí de constituir família, tá? O requisito do objetivo de constituir família, ele sempre vai ser analisado no caso concreto. Por quê? Porque, na verdade, esse requisito é um requisito
subjetivo, tá? Quem tem o objetivo de constituir família vai depender de cada um, né? Então, isso aí é um requisito subjetivo que vai ter que ser analisado no caso concreto, tá ok? Quando eu falo de universalidade do casal, vamos lá. Professora, você falou universalidade do casal, o que isso significa? Quando eu falo de universalidade, estou falando da convivência pública, tá? O casal segue na universalidade em que sentido? Quando, gente, eu estou falando aqui da vida em comum, estou falando da mútua assistência, tá? Então, tudo isso é apontado como elementos que caracterizam a união estável. Essa universalidade, ela vai produzir efeitos pessoais e efeitos patrimoniais também, porque quando eu falo de universalidade do casal, quando eu falo de kumepane, né, de dividir o mesmo pão, eu estou falando que esse casal ele vai começar a partilhar a vida em comum. Eles vão comprar bens em comum, vão obter dívidas em comum, né? Então, isso é a visão de universalidade do casal. E essa vida em comum, essa assistência mútua, que inclusive vai trazer como reflexo o direito aos alimentos ao término da união estável, né? Então, tudo isso são elementos que são caracterizadores da própria união estável, tá ok?